Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai, nesse sábado à noite. É o dia que o Senhor nos dá o privilégio de poder entrar na sua presença, de adorar, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso que a sua graça, Pai, venha sobre nós e que nós possamos ter um momento de adoração, um momento de louvor. Perdoa os nossos pecados, Pai, que muitas vezes não agradam ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, Pai. Nós queremos pedir agora, através do Teu Espírito Santo, limpa o nosso coração, a nossa vida, de tudo que não agrada ao Senhor. É um privilégio que nós temos de meditar na Sua palavra, de Te adorar e Te engrandecer. Que a Tua graça venha sobre todos nós. Esteja abençoando esse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live. Que a graça do Senhor, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, esteja nesses lares, em nome de Cristo. Que a Tua mão poderosa venha sobre nós. E que o Teu Espírito ache um terreno fértil em nosso coração. E que nós possamos ser instruídos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa, é real e é verdadeira, Pai. Não somos ninguém, somos servos do Senhor, um Deus Altíssimo, e precisamos do Senhor dia após dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio magnífico de estar na Sua presença e de adorar ao Senhor. É o que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com você esse sábado à noite. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, de trazer uma palavra de Deus, de conforto e de incentivo também. É um momento onde nós temos o devocional do livro de Salmos aos sábados. É um momento onde a Igreja de Cristo se une em adoração, se une também para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e meditar nas palavras e as escrituras que o Senhor deixou para nós meditarmos dia após dia. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba, que Deus abençoe sua vida de uma forma tremenda e que a graça de Cristo esteja na sua casa, no seu lar e no seu futuro. Que o Senhor Jesus se faça presente nas suas orações, nas suas petições e também nos seus sonhos e realizações. Que quanto mais você procurar a Deus, para Ele direcionar a sua vida, para direcionar os seus sonhos, mais bênçãos você terá. É que eu desejo isso a você, em nome de Jesus. Você sabe que aos sábados nós meditamos no livro de Salmo e eu queria compartilhar com você esta noite. Hoje é um privilégio que nós temos de olhar para os Salmos e aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós. Hoje o Salmo de Davi, Salmo de número 65. Se você tiver a tua Bíblia aí, por favor, abra no Salmo de número 65, que nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu tirei um tema dessa mensagem, dessa passagem, eu queria compartilhar com você, que é agradecendo a Deus pelo seu cuidado. Agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. O Salmo de número 65, meu irmão, minha irmã, se você estiver com a Bíblia aí, abra e leia junto comigo para nós meditarmos juntos, porque é um salmo maravilhoso. Salmo 65, que diz assim a palavra do Senhor. A Ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó, Tu que ouve as orações, a Ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém Tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para que habite em Teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Com coisas tremendas, em justiça,
nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E que pela Tua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos seus povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhes aplanas as leivas, tu as amolece com a muita chuva, abençoas as tuas novidades, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas desfilam com muita gordura. Desfilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cinges de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Amém, meus irmãos? Salmo de número 65, um salmo de Davi, que tem a nos mostrar como é importante servir a esse Deus e como é importante entender que Deus está no comando das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos irmãos, irmãs, nossas famílias, e que possamos sempre agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem demonstrado para conosco. Todos os momentos na nossa vida, nós precisamos buscar a esse Deus e agradecer a cada momento, a cada manifestação desse Deus. Através desse salmo tem mostrado para todos nós que é um salmo de Davi, um salmo de sabedoria, que fala particularmente da criação de Deus. Ele celebra um aspecto tão poderoso que, além da criação, é um salmo também profético. É um salmo que nos ensina que, através desse elemento profético, está assinalado primeiramente no primeiro versículo, se você for ver. Fala do voto, um voto de louvor, ainda a ser cumprido, não só naquele tempo, mas ainda no porvir, que nós temos a oportunidade de cumprir o voto que nós fizemos ao Senhor por servi-lo, por adorá-lo, por obedecê-lo. Amém, meu querido? É interessante olhar para esse salmo de número 65, que ele possui 5 aspectos de movimentos. E eu queria compartilhar com você 5 coisas que você vai ver com clareza nesse salmo, que ele está dividido. Primeiro, sobre o voto da adoração, ainda a ser cumprido, está no versículo 1, versículo 3. A segunda coisa que você vê nesse movimento é que a bênção sobre os redimidos, ou seja, em mim e você. A terceira coisa que você vê desses movimentos, você vai ver que é a celebração do poder de Deus, que se estende por toda a terra. Também do versículo 5 ao versículo 8, falando dessa celebração. A quarta coisa que você vai ver desses movimentos é a celebração da provisão da chuva concedida por Deus, chuva física de você ver, ou também chuvas de bênção. E a quinta coisa que você vai ver é que a comemoração das bênçãos futuras de Deus traz para todos nós. São 5 movimentos que o Salmo traz. Mas eu queria trazer alguma coisa prática para nós meditarmos nesse sábado à noite. O agradecimento que nós precisamos ter a todo momento do que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus sempre fará na nossa vida diária. Eu não sei se você parou para pensar em tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Deus tem te abençoado, tudo que Ele tem feito através do voto que você fez um dia. Eu imagino que o voto que você fez de servir ao Senhor foi o voto que você ainda segue a esse Deus, porque você acredita
que esse voto ainda se realiza. Por isso esse salmo é importante, que Davi reflete o salmo de sabedoria, o salmo da criação, do poder de Deus. Ele celebra tudo que Deus faz, ele celebra a chuva, ele celebra tudo que Deus provém para nós. Aonde o Senhor estiver, através da sua graça, ali há a manifestação desse poder de Deus, desse cuidado. E 3 coisas que eu queria compartilhar com você, que eu queria que você estivesse meditando comigo. Abra a sua Bíblia aí, acompanhe junto comigo, porque você bem sabe que eu sempre costumo orientar a todos, ler junto comigo, meditar naquela palavra e também fazer pontos de interrogações. Será que o pastor está falando certo? Será que é isso que diz essa palavra que ele leu? Será que esse salmo diz isso mesmo? Por isso é importante não você só ouvir, mas medita no salmo, olha para ele, faz questionamentos e desfrute junto comigo estudando a palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria demonstrar para você nesse salmo, que eu acho importante, além dos movimentos que o salmo traz, ele mostra para nós, Davi está agradecendo a Deus, e por isso é um agradecimento, e por isso o tema da mensagem desta noite, que nós precisamos agradecer a Deus pelo cuidado que o Senhor tem feito por todos nós. A primeira coisa que eu aprendo nesse Salmo 65, que eu queria compartilhar com você, meu querido e minha querida, é que Davi agradece a Deus. A primeira coisa está no versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o versículo 1, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpa as nossas transgressões. Todo mundo que se chega a Deus, clamando ao Senhor, o Senhor nos protege e nos purifica a tal ponto de nada que querem contra nós, contra as nossas vidas, contra pedras que jogam em cima de nós, serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Davi me ensina, é que ele agradece a Deus pela oportunidade de louvá-lo. Quanto mais nós nos achegamos na presença de Deus, mais o Senhor irá nos abençoar. Note que esse texto, no versículo 1 ao versículo 3, relata Davi dizendo que ele quer louvar. O voto dele foi para louvar. O voto dele foi para dizer ao Senhor que o Senhor faz parte da vida dele. Que o Senhor é aquele que merece ser adorado, porque as chuvas de bênção o acompanharão. Mesmo ele sendo pecador, ele sabe que Deus é tão poderoso que ele pode se achegar na presença dele e ser perdoado por Deus. Por mais que nós achemos que nós não merecemos estar na presença de Deus, note que ele, versículo 3, porém tu limpa as nossas transgressões. Davi está dizendo, olha, o voto que eu fiz foi para te adorar. O voto que eu fiz foi para te louvar. O voto que eu fiz foi para estar buscando ao Senhor. No Antigo Testamento era comum alguém fazer um voto de adoração, um voto de cumprir uma promessa. Por isso a própria palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5 fala, se você pedir ou fizer um voto, não tarde a cumpri-lo, cumpra rápido. Da mesma forma, Davi está dizendo para nós, olha, vamos agradecer a Deus, pois eu tenho um voto de louvá-lo, de agradecer por tudo que ele fez. Isso está acessível a mim e para você. Porque é interessante que o recado desse salmo é duplo. Da mesma forma, ele fala que toda boa chuva e colheita é presente de Deus, demonstrando que ele tem prazer na sua criação. Por outro lado, ele diz, virá um dia pela bondade de Deus que as boas chuvas e colheitas serão melhores do que nunca. Nada que possamos viver hoje não terá
chance de Deus fazer o melhor amanhã. Se você está chorando hoje, entenda que amanhã você estará feliz. Se você está angustiado hoje, amanhã você terá esperança. Se as coisas estão ruins hoje, amanhã você entenderá que Davi está dizendo para todos nós que nós precisamos ouvir mais a Deus e precisamos cumprir o voto que nós fizemos quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. Muitas vezes a gente esquece do que o Senhor tem para nós. Isso é uma coisa que Deus tem para mim, meu irmão, e para você, minha irmã, é que Deus quer sempre o melhor. Talvez não seja o melhor na minha percepção de pedir, mas é o melhor para a minha existência e para o meu caminhar. Davi agradece a Deus, porque Deus está dando a oportunidade para ele de adorá-lo. Uma coisa interessante das nossas caminhadas cristãs é que quando nós professamos Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos um voto para Ele dizendo: Senhor, o Senhor vai ser o Rei da minha vida e eu só vou adorá-lo. Só que os problemas vêm, as tragédias nos consomem, as angústias caminham nas nossas almas e às vezes a gente esquece de tudo isso que nós falamos. E olha o que Davi está dizendo no versículo 2. Tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne, dizendo que todo mundo vai se aproximar de Deus. Prevalecem as iniquidades contra mim, ou seja, aqueles que querem mal de mim. Porém, tu limpa as nossas transgressões. Não é belo isso? A gente precisa aproveitar as oportunidades para adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Davi está dizendo com clareza que, Senhor, eu não mereço estar na sua presença, mas eu fiz um voto. E esse voto que eu fiz, eu vou cumpri-lo. E esse voto nos meus lábios serão lábios de adoração, lábios de intercessão. Eu chorarei na sua presença. Eu derramarei lágrimas na sua presença. Eu abrirei meu coração no teu altar. Mas eu sei que o Senhor, que é tão bondoso, que é tão maravilhoso, que perdoa o pecado daquilo que eu fiz que não agradou o Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ouvir. E o Senhor trará as bênçãos para mim. Por isso eu posso dizer com todo o meu ser e os meus lábios, dizendo: Senhor, eu agradeço a Ti pelo Teu cuidado. É o voto que eu fiz. Se você estiver, meu irmão, minha irmã, fazendo um voto para Deus, não tarde em cumpri-lo. Faça rápido. Talvez seja difícil você cumprir esse voto, talvez seja uma coisa muito difícil na condição humana, mas entenda, Deus é bom. E você terá a oportunidade de cumprir esse voto quando você olha para o céu e fala: Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor é digno em todo louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é o meu Deus e por isso eu te adoro. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de dizer para o Senhor que Ele é importante na sua vida, Ele é especial para você e você vai adorá-lo porque você fez um voto para com Ele. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã. Davi agradece a Deus pela oportunidade de louvá-lo. Não desperdice a sua. A vida passa muito rápido. A vida vem como sopro e vai embora. E se nós não aproveitarmos, quem somos nós? Que legado que a gente deixa? Os seus filhos, o seu cônjuge, precisa ouvir você louvando a Deus. Exalte o nome dele, engrandeça a esse Deus, exalte a esse Deus, porque Deus é poderoso e Deus merece a nossa adoração. Amém, meu irmão? Segunda coisa que eu queria compartilhar com você essa noite, no Salmo 65,
que Davi está dizendo para todos nós essa noite está do versículo 4 ao versículo 8 do Salmo 65. Olha que diz o versículo 4 do Salmo 65. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás. Ó Deus, da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos seus povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Sabe o que Davi nos ensina nesses versículos, versículo 4 ao versículo 8? É que ele demonstra para todos nós que ele agradece porque Deus tem cuidado de nós através do poder dele. Aqui o salmista está dizendo com clareza, Davi relatando que bem-aventurado, versículo 4, bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti o que habita em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Olha que maravilha! Davi está dizendo que o poder de Deus não importa se você acha ou não, se você sente ou não, o poder de Deus está aí. E você tem a oportunidade de agradecer por esse poder de Deus. Quando você clama ao Senhor, é o poder de Deus que cuida. É o poder de Deus que traz a resposta. É o poder de Deus que manifesta na terra, que faz temer os povos. É o poder de Deus que o ruído, versículo 7, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos, e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Quando Deus se manifesta, coisas grandes acontecem. Por isso você tem que agradecer e louvar e cumprir o voto que você fez. Quando a enfermidade bater na sua porta, repreenda isso pelo nome de Jesus. Quando a escassez estiver na sua casa ou na despensa, repreenda isso no nome de Jesus. Quando você estiver com o seu casamento quase acabando, repreenda o inimigo em nome de Jesus. Quando o seu filho estiver se desviando ou indo, usando drogas ou qualquer coisa, repreenda isso em nome de Jesus. Porque quando você acredita no poder de Deus, coisas grandes acontecem nas nossas vidas. Davi está dizendo que nós seremos satisfeitos. Note o que Davi está dizendo. Ele mostra que o desejo de Deus para conosco é trazer e manifestar o poder dele. Talvez na sua força ou na minha força, não temos condições de fazer nada. Mas na força e no poder de Deus, nós conseguiremos. Quando a situação da vida vier e dizer a você, aí desse outro lado, você que está me escutando, quando ele diz para você que você não pode, quando a vida bate e diz para você que você vai perder, quando a vida diz para você, pode tropeçar porque vou atropelar você, entenda, o poder de Deus, para aqueles que fizeram votos e confia nesse poder, ele tem cuidado de você. Amém? Davi está dizendo com clareza isso a todos, que todos deveriam entender que o Deus Todo-Poderoso, que nós cremos, que nós professamos, Davi está sentindo que ele precisava chegar-se mais a Deus. Por isso ele se volta ao Senhor. Ele estava como ser humano triste, angustiado, mas ele está agradecendo porque a terra vê o poder de Deus. Imagine só o que eu vou dizer para você, vou conjecturar. Cristo voltando, você olhando para o céu, todo olho, como diz Apocalipse, verá
a volta do Senhor. Ainda dá tempo de você cumprir o voto que você fez para com o Senhor. Ainda dá tempo de você olhar mais para Ele e deixar as circunstâncias difíceis de lado. Está a hora de você acreditar nele, porque Ele não é homem para mentir. Ele quer curar toda lágrima que hoje talvez você esteja chorando. Ele tem poder a tal ponto de dizer: eu perdoo o seu pecado. Eu transformo o seu caos em bênção. Ele é o autor da vida, Ele é o maior médico de todos. Ele é a solução para o mundo. E o mundo precisa olhar mais para o amor do Senhor. Pois se o mundo desfrutasse realmente do amor de Deus e acreditasse sobremaneira no poder de Deus, o mundo não estaria o caos que está. Às vezes a gente perde a noção do que significa servir a esse Deus e buscá-lo com certeza. Note que Davi está dizendo no versículo 4, bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Davi tem a certeza que no templo de Jerusalém, todos que desfrutaram de estar nesse templo adorando a Deus, eles sentiam a magia da graça e do desfrutar do poder de Deus. Deus está aí com você, meu irmão. Aonde você estiver, o Espírito Santo está. Quando você estiver chorando, para de olhar só para as coisas ruins. Tente se apegar no que Cristo está te ensinando. E se apegue com todas as forças nisso. E você vai desfrutar das maravilhas que Deus tem para você. Não escute o que o mundo diz. Não fique escutando o que as pessoas dizem. Não fique dando crédito no que o inimigo tem falado no seu coração para você não crer, para você duvidar. Deus é bom. Agradeça a todo momento porque Deus é bom. Olha que diz no versículo 5, com coisas tremendas em justiça nos responderás. É bonito isso, né? Ó Deus da nossa salvação, Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Para o salmista, não importa onde você está, a graça do Senhor vai te alcançar. Não importa onde você está agora, meu irmão. O que importa é que Deus tem cuidado de você. E quanto mais você tiver a certeza disso, quanto mais você desfrutar e crer nesse poder, mais você vai agradecer. Para nós não há dificuldade nenhuma em dobrar o joelho e agradecer. Não é isso? Mas a gente tem dificuldade algumas vezes, porque a gente se sente oprimido e a gente tem vergonha. Não tenha. Dobre o seu joelho essa noite e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Dobre o seu joelho, erga os braços para o céu e diga: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é bom. Não importa o que o mundo diz. A vida, se você deixar acontecer, ela vem e te atropela com tudo. Ela bate e bate muito forte. Mas se você agradecer mais do que reclamar, você vai ver que o poder de Deus vai se manifestar de uma forma tremenda. Porque o versículo 8 diz: e os que habitam dos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegre as saídas da manhã e da tarde. Sabe por quê? Você pode chorar agora, você pode dormir, e amanhã, ao raiar do sol, você se alegrará no Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda que você tem oportunidade de agradecer a todo momento, porque Deus é fiel, Deus é bom. Não é só porque Ele dá coisas boas, é porque Ele nos dá a chance de nós nos arrependermos todos os dias,
e começou a contar novamente do zero, porque o coração se arrependeu no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Essa é a segunda coisa que eu queria compartilhar com você no Salmo 65, o Salmo de Davi, um salmo que fala da criação, um salmo que fala de sabedoria, um salmo que fala de engrandecimento ao Senhor, é um salmo que mostra para todos nós que nós devemos se alegrar com as chuvas de bênçãos que o Senhor tem para nós, porque a graça dele está em cima de todos, ao redor de todos, dando a oportunidade da graça respingar em todos nós. Por isso podemos dizer a Ele, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você, nesse Salmo de Davi, Salmo 65, está no versículo 9 ao versículo 10, que diz assim, versículo 9, acompanhe aí comigo, lê aí na tua Bíblia. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhes prepara o trigo, quando assim os tens preparado. Enches de água os teus sulcos, tu lhes explana as leivas. Tu as amoleces com a muita chuva, abençoa as suas novidades. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que naquela época, no contexto de Davi, era um contexto agrícola. Quanto mais chuvas, mais bênçãos tinham, porque eles saberiam que iria dar fruto toda a sua plantação. E Davi está dizendo, está agradecendo a Deus, porque ele sabe que Deus visita a terra. E ao visitar a terra, derrama chuva. Ele é gentil, de uma tal forma que ele confere a todos nós um pacto que ele tinha lá no Velho Testamento com Israel, também um pacto de Deus para com a igreja de Cristo. E esse pacto da igreja de Cristo para com o Senhor é um pacto que Davi está dizendo para nós aqui, versículo 9 e versículo 10, que ele agradece a Deus, pois ele tem dado a todos nós o sustento diário. Todos os dias precisamos ser gratos a Deus, porque nós temos a oportunidade de saber que Ele está cuidando de todos nós. Note que Ele está mudando uma tonalidade, está dando a nós esperança, tirando o desespero de nós e dando a esperança para todos nós. Nós precisamos agradecer ao Senhor porque fizemos um pacto. E esse pacto é o pacto de adorá-lo, de agradecê-lo, sabendo que Ele está nos sustentando todos os dias. Essas palavras se cumprem de um certo modo, que as chuvas que derramam sobre a terra são chuvas de bênção. Agradeça pelas benesses que Deus tem dado a você. Às vezes nos apegamos com coisas ruins da vida que nós estamos passando, isso faz parte, a condição humana acontece, todos nós passamos por isso, inclusive eu que sou pastor passo por isso, mas eu preciso olhar mais para Deus e olhar no meio da tempestade o seguinte: Senhor, o que o Senhor tem a me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo que eu não estou percebendo? Em toda tempestade, sempre terá uma luz que vai raiar depois da tempestade. Isso é claro, a aliança que Deus tem para todos nós, nasce um arco-íris. Agradeça por tudo que Deus tem feito em sua vida. E entenda que esse salmo que Davi está mostrando para todos nós, este sábado à noite, um livro devocional, olhando para os salmos e entendendo que, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. Muito obrigado porque o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em minha vida. Muito obrigado porque eu estou aprendendo com essa dificuldade. Muito obrigado porque eu estou aprendendo com o sofrimento. A graça de Cristo é uma escola da vida. E a graça de Cristo, a didática de Deus, é o impacto da vida, de mostrar para todos nós, olha, eu senti tudo isso quando eu fui aí. Jesus sofreu, se angustiou, chorou, teve fome, ficou triste,
desesperado, foi chicoteado, foi cuspido, passou por toda a vergonha que o ser humano poderia passar. Mas no final de tudo, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi e enviou um Consolador. Sabe por quê? Para mostrar para todos nós que ele entende o que é sofrer. Quando você entende o cuidado de Deus, você traz para a sua vida uma coisa muito importante, que é a esperança. Porque tudo isso que o mundo tem feito tem tirado a nossa esperança. Existem muitas pessoas que estão desesperadas, muitas pessoas que estão abatidas com essa pandemia, estão sem expectativa no futuro, porque o voto que fizeram esqueceram de cumprir. Se apegaram nas coisas humanas dessa terra e não se preocuparam com o banco celestial de depositar no banco celeste. Ficaram mais olhando para as coisas humanas e de uma hora para outra você luta por querer coisas materiais e de uma hora para outra vem um ladrão e leva embora e você não tem mais nada. Você acha, eu tenho saúde, maravilha, então não vou nem lembrar, amanhã você está doente. As pessoas que acham que todas as aflições não vão alcançá-las estão enganadas, porque todos nós passamos por um momento ou outro. A diferença é aqueles que fazem o voto. Olha aí o que diz no versículo 1. Versículo 1 do Salmo 65 diz com clareza para todos nós, vou ler para você. Versículo 1 do Salmo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Sabe o que está querendo dizer para mim aqui? Que eu queria compartilhar com você? É por ti que eu vou cumprir o voto que eu fiz. É por ti que eu vou trabalhar para aquele patrão. É por ti que eu vou para a faculdade dar o exemplo. É por ti que eu vou ser o melhor funcionário. É por ti que eu vou fazer o que for melhor para a minha igreja. É por ti que eu vou fazer o melhor e amar aquele que não merece. É por ti que eu vou perdoar por aquele que não merece o meu perdão. É por ti que eu farei o melhor para o outro que muitas vezes não quer fazer nada por mim. Por isso, Davi agradece a Deus de tal ponto que ele quer mostrar para todos nós que ele tem dado o sustento espiritual, o sustento físico, o sustento financeiro, o sustento intelectual e o sustento familiar. E a última coisa que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é o que está escrito no versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Sabe o que é? Bênção. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cinges de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Sabe o que Davi está ensinando, meu irmão, para mim e para você esta noite? É que ele agradece a Deus por todas as circunstâncias das suas vidas, tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, tendo a oportunidade ou não tendo. Ele sabe que Deus continua sendo Deus. E ele diz, coroas o ano com a tua bondade. Nós estamos no mês de junho. Como tem sido o teu primeiro semestre esse ano? Está difícil? Está angustiado? Está chorando? Está enfermo? Está desesperado com relação ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos? O Senhor coroa os anos com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Olha, se você já parou para pensar nesse versículo 11, o Senhor dá oportunidade para todos nós e coroa, ou seja, Ele nos abençoa pela bondade dEle. E a bondade dEle vai dar para nós prosperidade, isso quer dizer gordura.
Porque na época de Davi, aqueles que você vai ver várias passagens falando de gordura, dizendo, olha, a prosperidade que eu tenho para vocês serão como bênção de gordura, com bênção do amor, com bênção de ter o dia de amanhã, de poder agradecer. Por isso ele está falando das veredas. A imagem aqui é dos trilhos de vagões que cortam os céus com o vagão das misericórdias de Deus, derramando abundância sobre a terra. Eles se regozijam, cantam. Aqui está dizendo que os louvores, os cantores são os pastos e vales. E ainda, no reino de Deus, trará a época de imensa fartura. É essa ocasião em que se pagará o voto a ser cumprido. O Senhor vai voltar. E é nesse momento que nós teremos a oportunidade de dizer hosana nas maiores alturas. Hosana ao nome do Cordeiro. Nós precisamos crer e agradecer a todo momento, porque Deus é bom. É nesse momento, meu irmão e minha irmã, que eu queria dizer a você, agradeça, agradeça, louve a Deus, cumpra o voto que você fez para com Ele. Você não fez um voto para a denominação, para uma religião, você não fez um voto para um Deus qualquer, você não fez um voto para um pastor, para um padre, você não fez um voto para o ser humano, você fez um voto para Deus. E é esse Deus que trará bênção para você sem medida, se você crer. Você pode dizer para mim essa noite, eu creio que Deus vai cuidar da minha casa, no nome de Jesus. Você crê nisso que eu estou dizendo? Se você estiver enfermo, eu creio que em nome de Jesus, você ficará curado em nome do Senhor. Deus tem poder para fazer. Creia que se você está sem emprego, em nome de Jesus, Ele vai providenciar um emprego. Se você está enfermo, se você está com problemas, não importa qual situação, entenda o que Davi tem dito para todos nós, e nós precisamos crer. Ele está agradecendo a Deus, porque Deus está cuidando dele e cuida de você também. Você não é diferente de Davi. Você é o filho de Deus que fez o voto dizendo, Senhor, a minha vida é tua, por isso eu louvo a ti, por isso eu entrego a minha vida a ti, por isso eu acredito que o Senhor me sustenta, eu acredito que o Senhor abençoa meu caminhar, a minha entrada e minha saída, e eu sei que o Senhor cuida de mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. E em nome de Jesus, continue crendo em nome do Senhor, porque só o Senhor pode dar o sustento. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode trazer paz, só o Senhor pode dar o sustento diário, só o Senhor pode trazer a luz que fica no fim do túnel do seu sofrimento. Essa é a luz do voto que você fez. Acredite piamente nisso e eu declaro sobre a sua vida esta noite que Deus está olhando para você e Ele trará tudo que você tem pedido do jeito dele, na hora dele e como ele quiser, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, em nome do Senhor. Ele tem poder para fazer, creia no fundo do seu coração. Eu não estou falando falácias, eu estou dizendo que a Bíblia diz, e esse salmo relata com clareza para todos nós, que nós devemos trazer em nosso coração o agradecimento a Deus pelo cuidado todos os dias que Deus tem para conosco, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, que essa palavra você hoje ensaie dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado porque eu sei que o Senhor fará tudo ainda, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e te trazer ricas bênçãos, em nome de Cristo. Eu queria convidar você a orar também para aqueles aniversariantes dessa semana, por gentileza.
Os aniversariantes essa semana, dia 27/6, a Sônia, a Maria, peço que você ore por ela, 27/6, Sônia Maria. Ana Raquel Sasaki, 29/6. Davi Abi, 29/6. Renato Boa, 29/6. Marcelo Valini, 30/6. Rafaela Valini, 1/7. E Gustavo Cuano, 1/7. Esses são os aniversariantes dessa semana, que você possa, em nome de Jesus, orar por esses pedidos e que nós possamos engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, entregar no altar de Deus essas pessoas que comemoram mais um ano de vida. Esteja comigo agora orando em nome do Senhor e que Deus possa ouvir as nossas orações e que Ele venha com a graça dEle, com a abundância do poder dEle, trazer bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Muito obrigado por esse sábado à noite que estamos te adorando, te louvando e te engrandecendo. Continua trazendo as bênçãos do Senhor sobre essas vidas. Dê mais um ano de vida cheio de bênção, de milagres, de poder, de cura, de restauração, de providência. Seja abençoando todos esses que comemoram mais um ano de vida. Que a graça do Senhor venha sobre eles e que o poder de Cristo esteja sobre as nossas vidas também. Seja cuidando desses meus irmãos que me dão a oportunidade de entrar nesses lares, trazer a palavra do Senhor e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a vida de cada um que está comigo aqui essa noite. E que em nome de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, que o poder de Deus esteja sobre todos esses teus filhos, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é maravilhoso, Pai. Cuida, Senhor, protege, restaura a saúde, traz o sustento, traz a prosperidade, afasta o inimigo em nome do Senhor e traz os sonhos que esses têm buscado pelo poder de Cristo Jesus. É que nós agradecemos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Eu espero você amanhã, às 9h30 da manhã, para nós adorarmos a Deus juntos de louvor. O bispo Daniel Abi irá realizar amanhã o culto de domingo e eu convido você, espero você amanhã para nós adorarmos a Deus. Que você tenha um finalzinho de semana cheio da bênção do Senhor, do poder e da prosperidade de Cristo sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, espero você amanhã, 9h30 da manhã, em nome de Cristo Jesus. Grande abraço, fique com Deus.